Olá pessoal, mais uma vez sejam bem-vindos a mais uma live sobre as eleições 2020. Eu sou Fabrício Correia, consultor de marketing político. É uma honra mais uma vez falar com vocês. Nós que estamos juntos desde outubro do ano passado, quando a gente iniciou nessa saga de toda semana trazer conteúdos inéditos para vocês, conteúdos importantes, para você iniciar a sua campanha eleitoral. Nós estamos agora nos afunilando, chegando na reta final da decisão e de início da campanha eleitoral de fato. Muita coisa aconteceu nos últimos tempos e a gente tem te orientado, tem te preparado para que você, pré-candidato a prefeito, pré-candidato a vice-prefeito, pré-candidato a vereador, esteja sempre preparado e muito bem informado para o processo eleitoral desse ano de 2020. Eu quero também já falar sobre você que é um assessor, que é uma liderança política e também nos acompanha nesse dia de hoje, da importância de você tomar nota de todos os conteúdos que nós vamos tratar aqui hoje. Porque, na verdade, nós vamos trazer aquilo que pode e o que não pode ser feito durante a campanha eleitoral, o que pode e também não pode ser feito de agora, nessa janela que nós temos após o término das convenções municipais, que estão terminando nesse período, até o dia 26 de setembro. Muita gente comete equívocos exatamente nesse período dessa janela, pós-convenção e antes do início da campanha eleitoral. E é claro que eu estou aqui para passar informações para você, para a gente poder te orientar em como você vai tratar esses 10 dias agora, o que você vai executar nesses 10 dias, para que quando chegar o dia 27 de setembro, você já esteja tudo ok para a sua campanha dar o start e iniciar as suas ações de marketing aí na sua cidade. Gente, é muito importante que você realmente tome nota, tá? Aqueles que nós já atendemos como assessor, como consultor de marketing político, já recebeu um manual completo com todas as informações, com tudo bem detalhado, com o dia a dia de campanha que eles vão executar até o dia da eleição. Então, os nossos clientes que a gente assessora já estão com esse material em mãos, inclusive que estão nos assistindo agora, eu peço que você realmente olhe esse material, porque nós vamos discutir pontos importantes. Aqueles que ainda não estão com a gente, fica aí o convite, você pode enviar um WhatsApp para a gente, abaixo aqui na descrição desse vídeo tem um WhatsApp, só você me enviar um WhatsApp que eu vou te explicar como que nós poderemos te auxiliar nesse processo eleitoral do ano de 2020. Então vamos lá, terminando agora a convenção municipal, a gente trabalha com a parte do registro de candidatura. Então você, pré-candidato, já deve ter montado a sua documentação, já deve ter entregado lá para o seu partido, porque até o dia 26 às 19 horas pode haver o registro da sua candidatura. Se passar desse prazo, a sua candidatura não será registrada. Então corra o quanto antes para executar o registro, para não haver depois aquele congestionamento de informações e acabar atrapalhando o seu início de campanha. Por quê? Se você não tiver CNPJ de campanha, não tiver conta bancária, não tiver tudo prontinho, você não pode iniciar a sua campanha. Ao mesmo passo que quem já está com isso em mãos, já está com o CNPJ de campanha, já teve lá o registro homologado, por estar com o CNPJ, já abriu a conta bancária, já está com o material gráfico pronto. Nós temos, inclusive, clientes que nós atendemos que já até imprimiu os santinhos, já fez lá os adesivos, está com todo esse material pronto em casa, apenas aguardando o início da campanha. Por quê? Eles fizeram a convenção no início de setembro, já solicitaram o registro de candidatura no TRE, já receberam lá o CNPJ, já fez a confecção das peças, nós já criamos as artes, já orientamos como fazer e já mandamos para a gráfica já entregou e eles já estão com esse material em casa, apenas aguardando o início da campanha. Então é importante que vocês tenham ciência que vocês precisam correr o quanto antes para resolver essas questões, para que de fato no dia 27, quando começar a campanha, você esteja com tudo em mãos. Mas vamos lá, o que é proibido fazer na campanha eleitoral? É muito importante que a gente passe esses pontos para que não fique dúvidas depois sobre o que pode e o que não pode ser feito. É proibido doar, oferecer, prometer
ou entregar qualquer bem ou vantagem pessoal, inclusive emprego ou função pública com o objetivo de conseguir voto. São aqueles famosos acordos, né, que acontece para poder manter uma coligação, ou os acordos para poder trazer uma família para o seu grupo, às vezes alguém vai lá e oferece um emprego. Lembrando que isso é proibido. A gente sabe que tem pessoas que fazem, mas na lei é proibido essa prática, tá? É proibido usar também materiais ou imóveis pertencentes à União, Estados, Distrito Federal, territórios ou municípios para beneficiar, né, a campanha do candidato ou partido. Com exceção, né, para a realização das convenções, vocês podem ter observado que alguns municípios utilizaram a Câmara Municipal para realizar a convenção, né, a utilização do carro oficial pelo presidente da República, com ressarcimento posterior pelo partido, coligação, utilização de residências oficiais para atos não públicos. Isso é proibido. Então, assim, a gente tem que ficar atento a essa questão. Ah, Fabrício, eu posso filmar dentro de um hospital? Não. Tem que tomar cuidado com essa questão. Você não pode também usar materiais ou serviços custeados pelo governo que não sejam para a finalidade prevista nas normas dos órgãos que as pertencem, né? Então também não pode fazer essa utilização. Utilizar servidor ou empregado do governo de qualquer esfera para trabalhar em comitês de campanha durante o expediente, exceto se o funcionário tiver pedido licença, né, e for lá coordenar o seu comitê, às vezes é um secretário de governo, e vai coordenar um comitê, e esse secretário tem que ser exonerado, tem que pedir licença. Se é um profissional de cargo de confiança, se é um profissional que foi nomeado, da mesma forma, ele não pode trabalhar dentro do horário de expediente lá no seu comitê ou na sua campanha. Tem que ser apenas fora do horário de expediente. Você não pode fazer propaganda para candidato com distribuição gratuita de bens e serviços custeados pelo poder público. Aquela famosa, vai lá entregar uma cesta básica para uma família e acaba pedindo voto após a entrega da cesta básica lá, que é um programa social do município, por exemplo. Não pode haver esse pedido de voto em situações assim. Gastar em ano eleitoral em publicidade de órgãos públicos mais do que a média dos anos anteriores ou mais do que o total do ano anterior. Isso aqui é mais para Câmara e prefeituras, né? Os gastos de publicidade nesse ano eleitoral das câmaras e das prefeituras é a média dos 2 primeiros quadrimestres dos anos 17 a 18 e 19. Né? Soma-se o que foi gasto de janeiro a agosto de cada ano desse período, divide por 3 é a média que eles podem gastar nesse ano. É claro que esse período já passou, mas é importante porque se caso alguém, né, algum prefeito, algum presidente tiver gastado valor superior a isso, pode haver pedido de impugnação de candidatura. Então, com certeza, oposições estão trabalhando em cima disso aí para poder avaliar essa questão. Tá? Mas muitos aí são orientados, evidentemente, com assessoria jurídica, as próprias agências de publicidade acabam orientando também os candidatos, né, os possíveis candidatos, de acordo com essa questão de média. Então, em muitos não será problema. É proibido dar em ano eleitoral aumento geral para os servidores públicos, além do que for considerado perda do poder aquisitivo naquele ano. Tá? Então tem que obedecer às regras do mercado. Na publicidade governamental, ter nomes, fotos ou símbolos de promoção pessoal de autoridade ou servidor público, isso que na verdade já é proibido em qualquer período, não apenas em ano eleitoral, né? A publicidade institucional de uma prefeitura, de uma câmara, não pode levar na publicidade nome ou foto ou símbolos que caracterize promoção pessoal, né? Agora, nesse período eleitoral, você me fala assim, Fabrício, mas não tem publicidade nesse período eleitoral. Esse ano especificamente, nós temos ainda campanhas relacionadas ao Covid que estão sendo realizadas. Diversas prefeituras estão realizando campanhas direcionadas ao Covid, mas estas campanhas devem ser exclusivamente para Covid. Então não pode haver nada relacionado a outro conteúdo de publicidade aí no seu município nesse período eleitoral. Mas se a prefeitura continua com a campanha de Covid, tá ok, tá permitido, né? Lá na emenda constitucional 107 desse ano já está lá autorizado isso, então não haverá nenhum tipo de problema, tá?
É proibido também, na propaganda eleitoral, usar símbolos semelhantes aos governamentais. Aí você quer na sua logomarca colocar a bandeira do Brasil. Pode? Não. Quer colocar a bandeira do seu município? Não. Não pode haver símbolos, né, bandeiras que sejam direcionadas ao governo, porque aquela bandeira, ela é do povo. Então você não pode utilizar numa campanha eleitoral. Existem alguns casos de pessoas que utilizaram e que há julgamentos aí de eleições anteriores, até a gente foi buscar informações referente a isso, e há alguns casos que os juízes entendem e acabam autorizando. Mas para você não ter nenhum tipo de problema futuro, a nossa orientação é que não faça utilização de nenhum símbolo que seja relacionado à bandeira ou ao Estado, né, que seja algo governamental, tá bom? É proibido também na propaganda eleitoral divulgar mentiras sobre candidatos ou partidos para influenciar o eleitor. É comum, a gente sabe que isso é muito comum acontecer em período eleitoral, mas há nesse ano, né, assim como nos anos anteriores, uma investigação muito forte, principalmente em relação às fake news, com multas, com processos. Então, a minha orientação para você, pré-candidato, é que não entre nessa onda, porque senão você pode ter problemas jurídicos, acabar tendo aí a cassação do seu registro de candidatura, ou se você ser eleito, inclusive, ter, né, a cassação do seu diploma. Então, a orientação é: faça a campanha limpa. Né? Faça a campanha sem divulgar mentiras, sem divulgar calúnias. É claro que, no decorrer da campanha, vão surgir momentos que você vai querer mostrar a realidade, talvez, do seu oponente, principalmente em campanhas para prefeito, isso é mais comum isso acontecer. Mas tudo que você for mostrar, seja com embasamento legal, com consulta ao seu jurídico primeiro, para que vocês não tenham problema em outros momentos. É proibido também ofender outra pessoa durante a propaganda eleitoral, exceto se for após provocação ou em resposta à ofensa imediatamente anterior. Mas mesmo assim, você não vai ofender outra pessoa, você vai dar a sua explicação, o seu direito de resposta. Isso o jurídico vai tomar mais conta disso, né? Claro que nós, profissionais de marketing, a gente vai usar a linguagem mais adequada para você apresentar um direito de resposta. Caso alguém coloque uma mentira, uma difamação do seu nome em pleno programa eleitoral, ou talvez aí em redes sociais, você vai ter direito de resposta, né? E aí os profissionais do marketing, juntamente com os jurídicos, vão tomar conta dessa questão. Questão de agressão física, né? A gente lista, mas é óbvio que não apenas em período eleitoral, mas em qualquer outro momento. Alterar, danificar ou impedir propagandas realizadas dentro da lei. Às vezes as pessoas vão lá no comitê do opositor e quer rasgar cartaz, passa na rua, quer arrancar algum material. Tem que tomar cuidado com essa questão. Utilizar a organização comercial como prêmios e sorteios para a propaganda. Você não pode ir lá no Facebook, por exemplo, e promover algo no intuito de conseguir mais curtidas, mais comentários e dar um sorteio, fazer um sorteio de um brinde. Não pode. Recebi perguntas nesse sentido. Fabrício, eu posso sortear um vale-compras na minha loja nesse período eleitoral? Se você é candidato, você não pode fazer. Não adianta você ter a sua loja, né, e você vai lá fazer uma promoção na sua loja com o intuito de curtidas, comentários em publicações suas, e a pessoa vai ter um benefício lá na loja. Isso aí pode caracterizar compra de voto também. Então fique muito atento a essa questão. É proibido também fazer propaganda em língua estrangeira. Se você for ter alguém que vai fazer um comentário sobre você, tem que haver a tradução em voz daquela fala, tá? Participar de atividades partidárias, quem não estiver com seus direitos políticos liberados. Se um apoiador aí da sua campanha tiver com os direitos políticos cassados, ele não pode pedir voto para você. É uma questão que você tem que tomar muito cuidado. Vender produtos ou serviços no horário de propaganda eleitoral. O que acontece? Essa, inclusive, é uma questão que muitas pessoas confundem. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, sobre a questão de camisetas, de bonés e de chaveiros. Você não pode doar esses brindes, você pode vender esses brindes para arrecadar recursos para a sua campanha. Já eu vou explicar sobre isso. Então você não pode fazer a propaganda desses produtos dentro do seu programa eleitoral. Tá? Uma coisa é você fazer a comercialização,
Tem partidos aí que tem loja, né, digital, tem e-commerce, tem sites que vendem produtos do próprio partido para arrecadar recursos para a campanha. Isso é comum e ok, está liberado. Tá? Você não pode utilizar em propaganda criação intelectual sem a autorização do autor. Isso é muito comum, principalmente em jingles. Né? A pessoa vai lá, pega uma paródia e uma música e faz uma paródia daquele mesmo ritmo e começa a comercializar. Isso também é proibido, tá? Usar em propaganda eleitoral simulador de urna eletrônica, a realização de showmício, né, com a participação de artistas. A gente sabe que alguns municípios nem teremos aí a realização de convenções, de comícios. Então, showmício também já estava proibido em outras eleições, desse ano mais ainda. E também houve uma consulta, inclusive, de um partido, se poderia haver nesse ano a participação de artistas nas live-mícios, né? Partidos vão promover eventos digitais e contratar artistas para cantar e tudo mais. Isso também não é permitido, você contratar artistas para suas lives e nem o candidato participar de lives musicais. Também não pode fazer. Não pode haver a propaganda em outdoors. Muita atenção, porque tem gente que está confundindo isso, está contratando outdoor aí na cidade. Não pode haver. Como eu falei para vocês, é proibido distribuir camisetas, chaveiros, bonés, canetas, brindes, cestas básicas ou qualquer outros bens ou materiais que possam proporcionar vantagem ao eleitor. Você não pode doar, não pode distribuir brindes, mas você pode vender esses brindes. Você pode vender um chaveiro, pode vender uma camiseta. Para isso, como que funciona? Com o seu CNPJ de campanha, você vai lá na fábrica, por exemplo, compra lá 100 camisetas a R$ 15. Vai aí, contrata uma pessoa e silca essas camisas e esse custo da silcagem ficou por mais R$ 2 por unidade. Então fechou R$ 17. E você comercializa essa camisa por R$ 30. Ou seja, 15 mais 2, 17, com 30 sobrou R$ 13 de lucro para você. A sua compra que você gastou lá na camiseta, na silcagem, você gastou lá R$ 17, todas elas têm que ter nota fiscal emitida de compra, nota fiscal de compra emitida para o partido. E quando você comercializar esse produto, você tem que ter um recibo em nome daquela pessoa, né, que você comercializou, com o valor que ela te pagou com seu CNPJ de campanha. A diferença, no caso o lucro, você deposita na sua conta bancária do candidato ou do partido para você utilizar como recursos de campanha. Fabrício, eu posso comprar 10 camisetas? Não, você vai comprar uma quantidade de camisetas que somente você vai utilizar. Tá? Então depois, evidentemente, que a gente vai discutir mais sobre isso, caso você tenha interesse, a gente pode conversar mais sobre isso aí no WhatsApp. Tá bom? Vamos lá, nós falamos o que é proibido, mas agora o que é permitido? Né? O que você pode fazer? Você pode realizar manifestação individual e silenciosa de preferência política do cidadão, desde que não haja aglomeração. Tá? Nesse contexto, permite-se o uso de peças de vestuário, acessórios, bonés, fitas, broches, bandanas, bem como o porte de bandeiras ou de flâmula ou a fixação de adesivos em veículos ou objetos de propriedade do eleitor. Mas prestem bastante atenção, é uma manifestação individual e silenciosa. Se houver aglomeração de 3 pessoas ali com a camisa, com bottom ou com boné, alguma coisa assim, que identifique aglomerações de pessoa, já está descumprindo a lei e poderá essas pessoas serem autuadas e, dependendo do dia da eleição, até serem conduzidos à delegacia. Então tome muito cuidado nessa questão. Também não pode haver abordagem de eleitores para fazer o pedido de voto se essa pessoa tiver caracterizada trabalhando para o candidato. Ok? É permitido, então, o seu cabo eleitoral está com uma camiseta, porém ele não pode estar aglomerado em outras pessoas, com outras pessoas. Outras regras que nós temos também, a propaganda eleitoral gratuita da televisão, ela deverá utilizar a linguagem brasileira dos sinais, as libras, tá? Bem como o recurso de legenda. Então, atenção, muita atenção, candidatos. A propaganda eleitoral na TV, ela precisa da linguagem dos sinais e da legenda. Já na internet não há essa necessidade de você colocar, mas na TV, no horário gratuito, você tem que colocar. Lembrando também que a campanha
A propaganda eleitoral no rádio e na TV, ela começa no dia 8 de outubro, perdão, e segue até o dia 12 de novembro. Tá? Então, nesse período é que você vai fazer essa adequação. Os canais de rádio e televisão comunitária, do Senado, da Câmara, das Assembleias Legislativas ou câmaras municipais, eles devem retransmitir o horário eleitoral gratuito. Já os canais de assinatura que não estiverem sujeitos a essa regra não poderão transmitir nenhuma outra propaganda eleitoral, salvo os debates autorizados. Os candidatos poderão ter página na internet, nos sites, mas esses sites devem ter a terminação .com.br, tá bom? Em páginas de provedores de serviços de acesso à internet não será admitido nenhum tipo de propaganda eleitoral em qualquer período. Então também tem que tomar muito cuidado nessa questão. Não é propaganda eleitoral o uso e a divulgação regular do nome comercial da empresa ou grupo de empresas, no qual se inclui o nome pessoal de seu dono ou presidente, desde que feitos habitualmente e não apenas em período que antecede as eleições. Por exemplo, você tem na sua cidade Marcão do Gás. Esse é o nome da sua empresa. Aí você vai lá fazer propaganda eleitoral com seu nome que você é conhecido. Não tem problema, o pessoal já te conhece nesse nome. O que você não pode é utilizar de benefícios, talvez você não está fazendo propaganda da sua empresa, e é lá no período eleitoral você vai lá e começa a fazer propaganda da sua empresa no rádio e na TV. Aí não pode, tá? Mas se você já faz a sua propaganda há vários momentos aí na sua cidade, há vários meses, não há nenhum problema nesse sentido de utilizar a sua condição de propaganda eleitoral. A partir do dia 10 de novembro, nenhum eleitor ele poderá ser preso. Tá? Então tem aí essa questão de que os eleitores não poderão ser presos a partir do dia 10 de novembro. Nós temos também que tomar muito cuidado nesse período agora, gente, que vai até o dia 27 de setembro, que é quando começa de fato a campanha eleitoral, para que você não faça publicações que possam caracterizar propaganda eleitoral antecipada. Muita gente aí que já passou pela convenção tá doido para poder fazer suas publicações, tá doido para divulgar o número que já foi escolhido. Isso não pode ser feito antes do dia 27. Eu já ouvi até jingles rodando em grupos aí, é proibido e você vai ter problemas judiciais se houver denúncia. Então fique muito atento a essa questão. Esse período agora, até o dia 27, é um período que você tem que ficar muito atento. Tá? E não fazer nenhum tipo de besteira. Utilize esse tempo para se preparar internamente para o dia 27 você começar a sua campanha. Lembrando sempre que o primeiro turno será no dia 15 de novembro, o segundo turno no dia 29 de novembro. As coligações a prefeito podem formar as coligações, as alianças com outros partidos para disputar as eleições. Já os candidatos a vereador, as coligações estão proibidas para as eleições proporcionais, então somente dentro do próprio partido. As candidaturas devem haver a reserva de cotas de 30% para gênero, para mulheres ou para homens, depende se o seu partido vai ter mais homens ou mulheres. Lembrando que a idade mínima para se eleger é de 21 anos para prefeito ou vice-prefeito e de 18 anos para vereador. Os gastos de campanha, os limites que você pode gastar. Cada município tem o seu limite de gasto específico. Elas devem respeitar esse limite, que varia de acordo com o cargo disputado, a cidade e também o turno da eleição. E o candidato que descumprir o teto estará sujeito a multa e poderá responder por abuso de poder econômico. Então esses limites são os mesmos que foram lá em 2016 e eles foram corrigidos pela inflação de acordo com o IPCA. Então, depois você checa aí com o seu contador qual que é o limite de gasto de campanha que você tem disponível no seu município, porque ele é diferente para cargo, para município e para turno de eleição. Nós teremos também o autofinanciamento, que o candidato ele poderá usar recursos próprios para se autofinanciar em até 10% o limite de gasto de campanha para o cargo. Então, se você é um vereador e tem 50 mil reais de limite de gasto de campanha, você pode colocar na sua campanha até 5 mil reais do próprio bolso. Os demais recursos serão através do fundo partidário ou serão através de doações pelo crowdfunding, a vaquinha eleitoral, e deve obedecer os requisitos também de doação, que no caso é a arrecadação pela internet, lembrando que só pode doar
pessoas físicas obedecendo o limite de 10% da declaração do imposto de renda dela do ano de 2019. A propaganda eleitoral na internet, ela já começa no próximo dia 27, né, tendo início com a distribuição de material gráfico e tudo mais. E no dia 8 de outubro começa a propaganda eleitoral no rádio e na TV. Até o dia 12 de outubro continua a propaganda eleitoral no rádio e na TV. E até o dia 14 de novembro, até o dia 12 de novembro, né, a campanha no rádio e na TV. E até o dia 14 de novembro a propaganda na internet, inclusive com distribuição de materiais gráficos e também a realização de passeatas e carreatas. Carro de som, ele só é permitido com a presença do candidato no veículo ou próximo ao veículo, em carreatas e passeatas. Não pode haver circulação de carros de som com os jingles nas ruas da cidade, tá bom? Será permitido fazer a campanha na internet por meio de blogs, redes sociais e sites e o impulsionamento de conteúdo na internet, desde que obedecendo os limites de gastos de campanha e também, né, você colocando apenas a propaganda pelo candidato. Só o candidato pode impulsionar. Você não pode ter lá aquelas pessoas que te auxiliam e de repente elas fazer impulsionamentos nas páginas delas. É proibido fazer o impulsionamento. Somente partidos, coligações e candidatos, né, porque eles terão ferramentas oferecidas por plataformas ou redes sociais para difundir o conteúdo a mais usuários e assim eles terem maior alcance. Tá? Então é vedado também a utilização de impulsionamento de conteúdos e ferramentas digitais não disponibilizadas pelo provedor de aplicação de internet, ainda que gratuitas. Por exemplo, você não pode fazer envio em massa pelo WhatsApp, é proibido, é gratuito. Ou, não, Fabrício, eu vou lá e contrato uma empresa para isso. Não pode, você tem que fazer apenas pelas empresas homologadas. Não é permitido você contratar também impulsionamento para denegrir a imagem do seu adversário, aquela campanha negativa. É só para promoção pessoal, né? Então não pode haver críticas, ataques aos seus adversários e muito menos você impulsionando essa divulgação. Empresas e eleitores não podem fazer impulsionamentos de conteúdo, como eu já disse para vocês. Tanto candidatos e partidos quanto eleitores estão proibidos de contratar serviço de disparo em massa de conteúdo. O telemarketing está proibido a realização de propaganda via telemarketing, né, em qualquer horário, bem como por meio de disparo de massa e mensagens instantâneas sem anuência do destinatário. Então, contratar aquele envio de telefone, os torpedos de voz para o telefone fixo ou SMS, não pode também ser realizado. Tá? A propaganda cinematográfica, né, que é a propaganda eleitoral de TV, não podem ser usados efeitos especiais, montagens, trucagens, computação gráficas e desenhos animados. Na propaganda eleitoral na imprensa, são permitidos de 27 de setembro até a antevéspera da eleição, no dia 13 de novembro, a divulgação paga. São os jornais aí da sua cidade, né? E a reprodução também desse jornal na internet, ela é permitida. Ofensa à honra ou à imagem, né? Crime a contratação direta ou indireta de grupos de pessoas para enviar mensagens ou fazer comentários na internet para ofender a honra do seu opositor. São as famosas guerrilhas, né? Isso, inclusive, pode haver punição para a sua candidatura. A propaganda proibida na rua, né? Não pode ter pinturas, placas, faixas, cavaletes e bonecos em locais como cinemas, clubes, lojas, centros comerciais, os templos, ginásios e estádios, ainda que seja propriedade privada. A loja aqui é minha, eu posso colocar aqui boneco, aqui posso colocar uma faixa. Não, mesmo sendo propriedade privada, não pode haver. A proibição ela se estende a postos de iluminação pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus, árvores, muros e cercas. O que é permitido então fazer na rua? Você pode colocar bandeiras nas ruas, desde que não atrapalhe o trânsito de pessoas e veículos no período das 6 da manhã às 10 da noite. Também é permitido colar adesivos de até meio metro quadrado em carros, motos, caminhões, bicicletas e janelas residenciais. Propaganda em veículos, né? Não será permitido você envelopar por completo o carro ou cobri-lo totalmente com adesivo. Também é permitido adesivar
o para-brisa traseiro com aquele adesivo microperfurado Citru, desde que o adesivo seja, né, um microperfurado, ou colocar em posições de adesivos que não passem de meio metro quadrado, como eu já disse anteriormente. Você também tem que ficar atento à questão dos alto-falantes. O uso de alto-falantes ou amplificadores de som é permitido de 27 de setembro até o dia 14 de novembro, entre as 8 e 22 horas. Porém, os equipamentos eles não podem ser usados a menos de 200 metros em linha reta de locais como sede de poderes executivo, legislativo, quartéis, hospitais, escolas, bibliotecas públicas, igrejas e teatros, né? Isso tudo quando estiver em funcionamento. Então você tem que ver se tem 200 metros de distância em linha reta, não é pelo quarteirão, pela rua, tá bom? Cabos eleitorais. Você pode fazer a contratação de cabos eleitorais, mas respeitando alguns critérios conforme a quantidade de eleitores do seu município. Se o seu município tem até 30 mil eleitores, você pode contratar 1% de cabo eleitoral, que daria aí 300 cabos eleitorais. Se o seu município tem mais de 30 mil eleitores, você pode contratar um cabo eleitoral para cada 1.000 eleitores que exceder essa quantidade. Tá? Os comícios, nos municípios que tiverem comícios, eles podem ser realizados até o dia 12 de novembro, entre 8 e meia-noite, e nos comícios de encerramento até as 2 horas da manhã. Então, gente, está aqui algumas questões, né, que vocês podem utilizar. Lembrando que depois nós vamos trazer outras lives, né, trazendo os detalhes sobre o dia da eleição e o que pode ser feito. Mas fiquem muito atentos nesse período até o dia 27, para que o dia 27 você comece com força total. Nós estamos com a oportunidade para você que ainda não iniciou os trabalhos com a gente. Se você deseja ter aí uma agência cuidando de toda a sua campanha, desde o profissional do marketing, né, o marqueteiro, né, o consultor de marketing, bem como as artes que serão criadas, vídeos para a sua campanha, não deixe de entrar em contato com a gente para que eu possa te explicar como que funciona a nossa consultoria nesse período eleitoral. E você tem ainda a possibilidade de fazer a contratação do nosso curso. O link está disponível aí na descrição para você fazer o nosso curso de marketing político esse ano de 2020. Gente, valeu demais. Eu te espero na nossa próxima aula na semana que vem, trazendo mais conteúdos para você, e te aguardo aí no WhatsApp para a gente poder conversar um pouco melhor sobre a sua campanha. Tá bom? Valeu demais, forte abraço e até a próxima.